Olá, boa tarde, seja bem-vindo, uma boa semana hoje, segunda-feira, 11 de julho de 2016, uma segunda-feira com repercussão, vários assuntos, Campeonato Brasileiro, Euro, Série B, grandes, a Fórmula 1, Wimbledon, né, tênis desse bem bicampeão em Wimbledon, vôlei brasileiro, feminino, que bacana, campeão do Grand Prix, nós vamos discutir tudo aqui no nosso Século XXI Esporte, nesta segunda-feira com os meus amigos, os meus parceiros Gabriel Castro e Decimar Leite. Então, rapidinho, vamos para a enquete, né? A Euro tomou conta ontem. Cristiano Ronaldo, preste atenção, hein? Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo? Ele entra no seleto grupo de atletas que conquistaram a Liga dos Campeões e a Euro numa mesma temporada. Conquistou com o Real Madrid, derrotando o Atlético de Madrid à Champions League e ontem sacramentou a conquista da Euro, vencendo a França por 1-0, gol do garoto Éder. E nós vamos falar muito sobre esta decisão, este jogo em que o time luso conquistou a taça. Você participa da nossa enquete. Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo? 19-3871-9620 é o nosso telefone. esporte@rs21.com.br é o nosso e-mail. @sec21esporte é o Twitter. E claro que tem o WhatsApp bombando. Quero ver bombar nas mãos de Gabriel Castro, o tablet 19-99675-5600, 99675-5600 é o nosso WhatsApp para você participar. Galera, que coisa, hein? Boa tarde a vocês. Portugal surpreendendo o mundo, calando o Saint-Denis com o gol do garoto Éder, uma partida com aspectos de drama. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Decimar Leite. Você aí de casa. Bombar no sentido figurativo, você quer, no bom né? sentido. No bom sentido. Isso. Muito obrigado. E Portugal fez o inesperado. Era o azarão desta final, mas conquistou o título. E quando uma seleção conquista um título, um jogador gênio, ele coroa uma competição. A gente lembra até hoje da seleção de 1982. Seleção brasileira, futebol fantástico. Não conquistou a Copa do Mundo e o que as pessoas falam até hoje? Azar da Copa do Mundo. Então agora a gente pode falar sorte da Eurocopa, que tem Portugal como campeão e um jogador fantástico, um fenômeno como Cristiano Ronaldo. Se saiu no começo da partida, mas ajudou fora do campo. Campeão não é só aquele que faz o gol, o mérito não é só daquele que dá o passe para o gol, é desde o fisioterapeuta, do médico, do treinador, do atleta que ajudou na concentração, do atleta que ficou do lado de fora, até os próprios jogadores que estavam lá durante os 90 minutos e durante a prorrogação. Então, parabéns a Cristiano Ronaldo, parabéns a Portugal e parabéns à Eurocopa, que tem um campeão inédito. Tá certo, então. Portugal, enfim, conquistou um título, né, de grande proporção, de um tamanho maravilhoso, gigantesco, que é a Euro. Decimar Leite, boa tarde, tudo tranquilo? Boa semana, Decimar. Boa tarde para você, Carlos Eduardo. Boa tarde, Gabriel Castro. Boa tarde, rapazes, moças que trabalham aqui, você em casa. Você sócio da Associação do Senhor Jesus, muito obrigado. Se você não é, por favor, torne-se sócio dessa obra espetacular que evangeliza o Brasil. E eu estou muito contente, muito feliz, né? Porque, veja só, é a prova de que o futebol é muito mais do que nós, às vezes, discutimos, do que nós falamos, né? Futebol é algo gigantesco, é o maior esporte do mundo por isso. Imaginem, nossa, Portugal nem era a quarta, quinta opção, nem mesmo a França. 2 esquemas absolutamente ortodoxos, arroz com feijão, bem temperadinho, bem feito, chegaram à decisão. Aqueles mirabolantes treinadores, inventores disso, daquilo outro, nem sequer foram lá para a final. Futebol é assim. Me lembro muito bem da melhor seleção que eu vi, uma das melhores de todos os tempos, também não foi para a final, que foi a seleção de 1982 na Copa do Mundo, a seleção brasileira, mas também vi uma seleção fantástica, absurdamente, com muitos craques, que foi a de 2002, que conquistou. Então tudo depende, futebol é desse jeito, Sim. Sabe? Futebol é assim. Você, recentemente, na Inglaterra, quem poderia supor que uma pequena equipe conquistasse o título? Todo mundo falando, não, porque ele é fulano, é Beltrano, nada, futebol não é assim.
sim. Né? Futebol é muito além disso, é muito maior do que essa discussão se o cara inventou ali um esquema tático, se ele fez isso, se ele trabalha assim, se ele escreveu livro, não escreveu livro sobre futebol, se ele estudou na faculdade tal, na universidade tal, viu que estudar com não sei o quê. Não, futebol é muito mais do que simples conhecimento tático e técnico. Futebol é algo gigantesco. Tá certo, então vamos ver então a festa da torcida portuguesa que comemorou o título da Euro 2016 nas ruas de Paris após a vitória sobre a França na final 1-0, gol do Éder. Só que após a partida houve confronto entre franceses e policiais. Alegria portuguesa, tristeza francesa. Muitos torcedores da seleção da França não conseguiam acreditar na derrota por 1-0 com um gol marcado no segundo tempo da prorrogação na final da Eurocopa em pleno Stade de France. Foi um pouco estressante, estamos muito decepcionados, muito. Como Portugal quis jogar recuado e levar o jogo para os pênaltis, eles conseguiram e tiveram sorte, mas eu acho que a gente merecia mais do que eles. Portugal! Portugal! Apesar da derrota francesa, houve festa em Paris, que tem uma grande colônia portuguesa. Os torcedores festejaram nas ruas o primeiro título internacional da seleção lusa. É um dia inacreditável para nós, ainda mais aqui na França. Estou com vontade de chorar, mas nem tenho mais forças. Mas a noite não foi só de comemoração na capital francesa. Houve uma série de tumultos nos arredores da Fan Zone, onde um telão foi instalado para que o público pudesse acompanhar a final. A confusão começou quando torcedores tentaram invadir a área restrita, que já estava fechada por ter atingido lotação máxima de 90 mil espectadores. Algumas pessoas jogaram garrafas e incendiaram lixeiras e veículos estacionados na área. Tá aí, infelizmente, né, cenas lamentáveis, né, em meio à festa dos portugueses lá em Paris, festa dos portugueses em Lisboa, realmente uma conquista maravilhosa que coroa realmente o Cristiano Ronaldo, como não só pelo que fez dentro de campo, mas acho que principalmente fora dele, né, a figura do líder, a maneira como ele conduziu os companheiros à conquista aí desta grande conquista. E parabéns a Portugal, né? Sem o principal atleta, fora de casa, tudo o contrário, segurou a França, levou para a prorrogação e venceu o jogo. O Patricio, o goleiro, fez uma grande partida. Vamos lá desse mais primeiro título da história. Sem dúvida. Nunca Portugal havia vencido nada. Conquistou um Mundial Sub-20 contra o Brasil até, né, em 89, mas time de cima, time profissional, é o primeiro grande título aí desta camisa importante do futebol mundial, que é a camisa lusa. Vamos de gols pela Série B. O Vasco fez as pazes com a vitória, venceu o Brasil de Pelotas. O Vasco abriu o caminho para a vitória com o Nenê, meio de bico, 1-0. Foi o 10º gol dele na Série B, o artilheiro isolado. Segundo tempo, o zagueirão Luan confirmou a vitória cruzmaltina, Vasco 2, Brasil de Pelotas 0. No Serra Dourada, clássico goiano, Goiás e Atlético. Alisson de longe fez um belo gol, 1-0 Dragão. O Goiás chegou ao empate, Rossi em posição legal, 1-1. Léo Lima, veterano, bateu bem o pênalti para virar para o Esmeraldino, 2-1 Goiás. E no fim, Alisson deixou tudo igual, final, Goiás 2, Atlético Goianiense também 2. Em Pernambuco, Gerson Magrão fez um belo gol, hein? 1-0 CRB sobre o Náutico. O Timbu, jogando em casa, chegou ao empate com Rony, 1-1. Segundo tempo, Matheus Galdesani de cabeça voltou a colocar o CRB à frente, 2-1. E para fechar, Roger Gaúcho, por cobertura, decretou a vitória alagoana, cheio de estilo. Náutico 1, CRB no G4, 3. Em Osasco, o Bragantino não se intimidou diante do Oeste. Rafael Grampola fez o primeiro do Braga. Eric pegou um belo chute para aumentar a conta, 2-0 Bragantino. Jobinho de cabeça deixou dele, 3-0.
E Marcos Vinícius fez o gol de honra do Oeste. Final em Osasco, Oeste 1, Bragantino 3. Tá aí o Bragantino vencendo fora de casa, mas eu queria destacar Gabriel Decimar. O Vasco fazendo as pazes com o bom resultado, né? Jogou para o gasto e venceu. Agora o CRB de Mazola Júnior é brincadeira. Campanha fantástica. Foi até a Arena Pernambuco, conseguiu a vitória diante do Náutico. Já figura aqui no G4 há mais de uma rodada, terceiro colocado, abrindo vantagem para o quinto colocado, hoje de 4 pontos. Então, parabéns ao CRB. Lógico, a gente está falando só do primeiro turno, acho que tem muita competição, mas já anima, viu? Quem faz um bom primeiro turno consegue uma gordurinha, no segundo você até consegue se modificar durante a competição, tem aquela queda normal, mas permanece lá em cima. Então, parabéns ao CRB. E aí, Decimar, o Vascão? Só para destacar o seguinte, ó. Goiás, tá? Paysandu, Avaí, Bahia, Londrina, Náutico. Todos esses têm um investimento muito maior do que o do CRB. Todos esses têm investimento muito maior que o CRB. E todos esses times estão atrás do CRB. Então, por isso que tem que ser destacada tem que ser destacado o trabalho do Mazola. Sim. Pode colocar a classificação, mas só uma observação com relação ao CRB, a estrutura, né? Eles estão montando um CT lá que vai ser um dos melhores do Brasil e já está surtindo um bom efeito aí, esta prévia de reestruturação. Mas folha de pagamento hoje não é o dos melhores, não. Verdade. E tá aí a classificação, o Vasco agora o líder isolado com 31 pontos, o Atlético Goianiense é o segundo colocado com 29, o CRB é o terceiro com 28, o Ceará fecha o G4 aí com 27 pontos. Paraná Clube, bela campanha, o quinto colocado com 24, Criciúma é o sexto colocado com 23, Brasil de Pelotas, Náutico, Luverdense, Londrina ali com 21 pontos. Fechada esta primeira parte, né, os 10 primeiros colocados da Série B. Pode virar a página, nós vamos para o Bahia, que decepção, hein? 11º colocado com 20 pontos ao lado do Vila Nova. Aí vem o Avaí ao 13º com 19, Oeste também com 19 e o Paysandu com 19, uma galera boa aí com 19 pontos. Aí lá embaixo o Goiás está fora da zona de risco, mas está com 15 pontos. É a decepção enorme, né? Ele que volta a disputar a Série B. E o Z4, Bragantino é o 17º, Joinville que vem da Série A com 14, ali antepenúltimo, Tupi, Sampaio Correia, fechando aí a zona de rebaixamento. Destacar o pouco público que tivemos, o pequeno público em Goiás e Atlético Paranaense, um dos grandes clássicos do Brasil com pouco público. Eu esperava muito mais. G4 bastante forte. Quinto colocado, o Paraná, não é uma equipe confiável. Criciúma, diferente das outras temporadas, tropeçando muito no Heriberto Rilse. Brasil de Pelotas, pelo contrário, vai bem em casa, vai mal fora. Náutico, não dá para confiar. Luverdense e Londrina, os 10 primeiros. Todas equipes que oscilam bastante. Então, um G4 bastante forte. E o Oeste me decepcionou. Altos e baixos, né? É um time meio que irregular. Um projeto novo também. O time é fraco também, em termos de nomes. Pode ter até um bom esquema, pode ter um grande treinador, mas não adianta se você não tiver elemento humano para trabalhar. É verdade. Mudou um pouco, né, em termos de elenco do que foi o Campeonato Paulista com o Audax, né, agora o Oeste aí do técnico Fernando Diniz. Nós vamos para um rápido intervalo, você continua participando da nossa enquete, 3871-9620. Aproveite, torne-se sócio também, hein? Estamos expandindo aqui o sinal da Rede Século XXI, maravilhoso, mais de 150 milhões de pessoas recebem o nosso sinal, 21 capitais, 95% das capitais do Brasil hoje, elas estão recebendo o sinal da Rede Século XXI, 11 grandes centros, então olha, 3871-9620, você aproveita, responde a enquete sobre o Cristiano Ronaldo, torne-se sócio, porque olha, pegamos o avião, estamos crescendo de uma maneira maravilhosa. Um rápido intervalo e já tem Série A de Campeonato Brasileiro. No próximo bloco, um giro pelas decisões no tênis, vôlei e Fórmula 1. Claro, vamos balançar as redes no Campeonato Brasileiro. Não saia daí! Olá, de segunda a sexta-feira, a partir das 2h30 da tarde, você acompanha aqui na Rede Século XXI o programa Mulher.com. Todos os dias, receitas deliciosas no quadro Bom Sabor, aulas de artesanato e muita informação sobre saúde, moda, meio ambiente, educação. Então, avise a família e sintonize. Segunda a sexta-feira, ao vivo, a partir das 2h30, eu espero vocês.
CD Novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Reze a novena com o Padre Eduardo, Maria do Rosário e convidados. Sinta o toque consolador das mãos ensanguentadas de Jesus e transforme sua vida. O CD traz ainda 9 músicas relacionadas a cada dia da novena, cantadas por Maria do Rosário e Altemar Dutra Júnior. CD da Novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Ligue 3871-9600 e peça já o seu. Reflita a dignidade da pessoa humana com o curso Bioética Personalista. Entenda a importância da defesa e da promoção de todo ser humano. Matricule-se rs21.com.br/EAD. Quer entender melhor a palavra de Deus? Conheça a Bíblia Ave Maria, edição de estudos. Preparada por uma excelente equipe de biblistas, ela traz recursos como notas explicativas aprofundadas, citações na lateral do texto para você encontrar passagens semelhantes em outros pontos da Bíblia. Índice doutrinal. Você procura uma palavra e encontra todas as referências bíblicas sobre ela. Introduções explicativas para cada livro. Com linguagem clara e acessível, a Bíblia de Estudos é um verdadeiro curso bíblico para leigos e estudiosos da Sagrada Escritura. Faça seu pedido pelo telefone 19 3871 9600 ou através do nosso site. Voltamos com o segundo bloco do nosso século XXI Esporte. Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo com a confirmação da Euro? Ou o Messi, mesmo com o fracasso, entre aspas, né, da Copa América, merece aí conquistar o título de melhor do mundo, eleição que vai ser realizada no final do ano? Gabriel Castro e o pessoal, a galera participando? Marcos de Jesus, de Jaguaré, Espírito Santo, diz que Cristiano Ronaldo é o melhor. Aqui também o Cláudio de Ilhéus, lá na Bahia. Luiz Antônio de Patos de Minas, ele fala do elenco do Atlético Mineiro, que não é tão bom assim como a imprensa diz, e eu acho que é bom, já já a gente vai falar sobre isso. Não ligue agora neste momento, por gentileza. E para encerrar aqui, Carlão, falando sobre Messi, que Cristiano é o melhor do mundo indiscutível, o professor Râmulo, lá de Rancho Alegre, falando que o Cristiano Ronaldo é o líder de Portugal, que o Messi não consegue ser na Argentina. Tá certo, então. Ô, Gabriel, é o seguinte, né? Não tivemos apenas a Euro, Série A, Série B, tivemos aí grandes resultados em outros esportes, conquistas importantes. Vamos começar aí. Tênis, o Wimbledon tem bicampeão, Tem bicampeão. Andy Murray venceu na final Milos Raonic, o canadense, 3-0. O Raonic que havia eliminado o Roger Federer, mas na final não teve jeito. 6-4, 7-6, 7-6. Partida foi 2 vezes para o tie-break. Parabéns ao Murray britânico, vencendo em casa 3-0, campeão de Wimbledon. Tá certo, então. Agora eu pego o carro e nós vamos lá para acompanhar o Grand Prix, que o Brasil derrotou os Estados Unidos. Vôlei. Grande final, seleção brasileira diante dos Estados Unidos, 3-2. Pela 11ª vez, as meninas conquistaram o Grand Prix. E aí só fica a pergunta, por que o Grand Prix paga 5 vezes menos para as mulheres em relação aos homens na Liga Mundial? Polêmica após a conquista brasileira, hein? Então vamos acelerar. Fórmula 1 equilibradíssimo, o circo dos pilotos aí. Pela 3ª vez consecutiva, Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio de Silverstone e agora está apenas 1 ponto na classificação geral de Nico Rosberg, que na prova terminou em segundo, só que ele foi punido com 10 segundos, porque durante a prova ele recebeu ajuda, ele estava com um problema no câmbio, 7ª marcha não saía, a equipe falou, muda isso, muda aquilo, de acordo com as novas regras, não pode haver esse tipo de ajuda da equipe com o piloto, foi punido em 10 segundos, chegou em terceiro, então Verstappen chegou em segundo. Tá aí o giro dos outros esportes, parabéns ao Brasil, campeão do vôlei, parabéns a Lewis Hamilton, chegando ali na Fórmula 1, brigando com o Nico Rosberg, e parabéns a Andy Murray, faturou o bicampeonato em Wimbledon. Vamos e no gols. MMA, o UFC foi vendida por 13 bilhões de reais. E o Dan White permanece, né, como presidente, sócio minoritário, lembrando que um brasileiro criou o UFC, sim, o Royce Gracie, e vendeu na época por $1 milhão. Imagina hoje custando 13 bi de reais. Tá louco, é muita grana. Vamos lá, balançar a rede então, vamos aos gols que agitaram a rodada do Campeonato Brasileiro. No Índio Condá, o Corinthians venceu bem a Chape. O Corinthians foi marcar no segundo tempo, Rodriguinho bateu bem, tirando do goleiro, 1-0.
E nos minutos finais, Marquinhos Gabriel fechou o placar. Chapecoense 0, Corinthians 2. Em Campinas, no sábado à noite, o Sport saiu na frente da Ponte Preta. Diego Souza carregou e na sobra, Rogério bateu bem para abrir o placar. Sport 1-0. A Macaca foi buscar o empate logo na sequência. William Potker 1-1. Segundo tempo e a Ponte virou o jogo. O goleiro João Carlos deu um chutão. Roger ficou com a sobra e cruzou para o zagueiro Douglas Grolli cabecear e fechar a conta. Ponte Preta em quinto lugar 2, Sport 1. Domingo pela manhã, no castigado gramado do estádio Mané Garrincha em Brasília, o Flamengo marcou o primeiro sobre o Atlético Mineiro com Felipe Viseu 1-0. O Mengão garantiu a vitória na segunda etapa. Fernandinho puxou o contra-ataque do lado esquerdo e cruzou para Felipe Viseu. Ele se antecipou ao zagueiro e ao goleiro Vitor para concluir. Flamengo 2, Atlético Mineiro 0. Na Arena em Porto Alegre, o Wallace chutou de longe e abriu o placar para o Grêmio 1-0. O Figueirense foi em busca do empate. Ayrton, um belo gol, hein? 1-1. O tricolor gaúcho não se entregou, é o velho imortal, foi à luta e conseguiu a vitória. Bobô aos 47 do segundo tempo, final, Grêmio 2, Figueirense 1. No Morumbi, o São Paulo atropelou o Lanterna América Mineiro. Centurião cobrou a falta e Allan Kardec desviou para a rede, 1-0. Mas São Paulo, Lianco, como se for um atacante, arrancou do meio-campo e foi até a área para finalizar. Belo gol do garoto, 2-0 São Paulo. Segundo tempo e outra revelação do tricolor fez a jogada, Luiz Araújo pelo lado direito. Ele cruzou e Allan Kardec só teve o trabalho de desviar para a rede. Final, São Paulo 3, América Mineiro, Lanterna 0. No Arruda, o Santa Cruz venceu o Inter. João Paulo cobrou a falta. E Keno esperto concluiu 1-0. Resultado que significou a demissão do técnico Argel Fuchs do comando do Internacional. Você viu aí a demissão do técnico Argel Fuchs do comando do Internacional, Abel Braga, Mano Menezes é o nome mais forte nesse momento e Vinícius Eutrópio, após a derrota para o Grêmio, também foi mandado embora do comando técnico do Figueirense. No caso do Mano Menezes talvez não dê certo porque só pode ser até o final do ano por causa da eleição. Sim. E o Mano Menezes não vai querer, mesmo porque ele tem um problema seríssimo com o presidente, sim, onde ele disse que jamais jogaria com o Pífero, disse também não preciso dele. Então, se eles resolverem esse problema, tudo bem, mas vai ser difícil. O Mano Menezes pode descartar. Criticar uma diretoria e concordar com a outra. Critico a diretoria do Figueirense, estava empatando o jogo com o Grêmio fora de casa até os 47 do segundo tempo. O Roger colocou 4 atacantes, o Grêmio conseguiu a vitória e o Vinícius Eutrópio cai. Então, a diretoria estava esperando o quê? Uma vitória do Figueirense lá na Arena do Grêmio, muito complicada, então trabalho de um treinador totalmente desvalorizado. E vou concordar com a diretoria do Internacional. O Argel Fuchs estava fazendo uma ótima campanha com o Internacional, mas na base dos resultados. Futebol apresentado sempre foi ruim. Jogou bem contra o Santos em mais uma partida só. Então, se era na base de resultados, não ganha 6 partidas. Então, tá certo em demitir o Argel. Destacar o Corinthians, que venceu, tá ali, né, atrapalhando um pouquinho a vida do Palmeiras. Boa vitória, assisti esse jogo na íntegra, a equipe da Chapecoense bastante reconhecível depois da saída do Guto Ferreira. Em nenhum momento ameaçou a equipe do Corinthians, fez um gol legal com o Balbuena, quando a partida estava 0-0, que o auxiliar levantou o instrumento de forma errônea, mas o Corinthians continuou pressionando e fez os 2-0 com merecimento. O Corinthians está de parabéns. Mesmo com o treinador chegando há pouco tempo, mesmo com uma equipe com muitos jogadores que ainda não caíram nas graças da torcida, tem o André que ainda é desfalque no ataque corintiano, tem o Romero, tem o Luciano, mas mesmo assim vai vencendo e hoje tem a pontuação igual do Palmeiras, que é o líder. Tá certo, então, antes da classificação. Destacar o São Paulo, vitória 3-0, que recoloca o São Paulo no campeonato. Foi o adversário correto, né? Que é o América de Minas, que infelizmente deve figurar na Série B do ano que vem, mas também pudera. O treinador estava indo bem, me manda o cara embora. Eu trouxe um cara que não conhece muita coisa do futebol brasileiro, que é um português.
A coisa está indo de mal a pior. Pode colocar a classificação aí, porque temos que destacar a Ponte Preta, né? Com um investimento pequeno em relação aos demais, e a quinta colocada. Vale lembrar que a rodada será completada ainda com 2 jogos. E ó, o Mengão também no G4. Também no G4. Vamos lá então, Palmeiras 28, primeiro colocado ainda joga contra o Santos, Corinthians é o vice-líder com 28, Grêmio é o terceiro com 27 e o Flamengo ali com 23 pontos. Estrutura montada pelo Muricy. Legal, bacana. Ponte Preta, quinta colocada, depois Santos, São Paulo, Inter, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, ali com 20 pontos, fechando esta primeira parte do Brasileirão. Pode colocar a outra parte, já começa um desespero Fluminense mal, hein? 18 pontos com o Vitória, é o 12º, jogo horroroso, ontem 0-0 no Barradão. 13º colocado a Chapecoense, Botafogo é o 14º com 16 pontos. Cruzeiro ali, Coritiba, tentando fugir ali da zona do rebaixamento. E aí sim o Z4. Figueirense, Santa Cruz, Sport Recife e América Mineiro. Fechado aí esta rodada de Campeonato Brasileiro. Hoje tem fechado o fim de semana, né? Hoje tem amanhã. Cruzeiro e Atlético Paranaense às 8 horas da noite. Agora eu fico com dó do Felipe Viseu. Faz 2 gols, é atacante, vem da categoria de base. Aí você tem Guerreiro e acaba de contratar Leandro Damião. Só que tem uma coisa, não vai adiantar nada. Esses dois vão ficar no banco e quem vai jogar o Viseu, que o menino é muito bom. E amanhã, aqui no programa, tudo sobre o clássico, né? Porque amanhã nós vamos ter Palmeiras clássico, e Santos. Com certeza um grande jogo entre Palmeiras e Santos e hoje Atlético Paranaense e Cruzeiro. Fechando o Século 21 Esporte desta segunda-feira, vai lá no site rs21.com.br, tem trechos do programa e também o comentário do dia, prometendo voltar amanhã à 1 da tarde. Até lá!